Vocês estão sabendo da novidade? Por aí a gente vivia falando, a pressão arterial tá 12/8, ai, tá uma maravilha, tá normal. Mas você sabia que os números mudaram, os números de referência com relação à pressão arterial? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Gabriela Medeiros. O documento foi divulgado no Congresso Brasileiro de Cardiologia e foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. E agora as referências desses números são outros. Vamos conversar com quem entende para explicar pra gente por que 12/8 já não é mais tão normal assim. Bom dia, doutora Gabriela, bom dia. Bom dia, prazer em estar aqui com vocês hoje. Olha só que interessante, os números mudaram e um alerta deve ficar aí aceso na nossa cabeça. Por que esses números mudaram de referência? Quais são os estudos que foram levados em consideração? Olha, na verdade foi assim uma verdadeira mudança de paradigma, né? É muito engessado aquela coisa do 12/8 na nossa cabeça, né? Então, assim, esses estudos, que não foi só um, foram vários. Hoje a gente tem acesso, são vários estudos. Onde que é? Essa, doutora. Aqui? Acho que qual outro, Miguel? Pronto. Então, assim, foram vários... Pode continuar, doutora. Ah, tudo bem. Então, assim, foram vários estudos ao longo dos anos, observacionais, retrospectivos, que englobaram muitas pessoas. São, assim, dezenas, milhares de pessoas estudadas, em que foi visto que o paciente com a pressão 12/8, ele na verdade ele está exposto a um maior risco cardiovascular. Então, aquilo que era considerado normal, a gente já sabe que a nova recomendação é que o paciente ele tenha na população geral uma pressão abaixo de 12/8. E assim, a gente sempre fala que essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade em relação ao acompanhamento é para a população geral, ela não deve ser engessada para aquele paciente que tem uma comorbidade ou uma situação especial, um grupo de idade especial. Então, tem que ser particularizado em muitos casos, né? A gente está falando que esses números mudaram e a hipertensão atinge muitas pessoas hoje no nosso país e a população global, população de maneira geral. E o que é exatamente a hipertensão arterial? Já que a gente está falando comumente de um problema que se conhece, mas de fato, qual é o conceito dessa doença? Pronto, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica, tá? Que não tem cura, mas tem controle e que muitas vezes precisa ser controlado com medicação e às vezes só com medidas comportamentais de estilo de vida. É a doença mais prevalente em todo o mundo e a que causa maior complicações cardiovasculares. Daí então, por isso que tem que ter esse rastreio também mais precoce, né? E quais são os riscos para quem traz essa doença? O que essa pessoa pode ter? Quem traz essa pressão arterial, como você falou, é uma doença crônica. É importante enfatizar que além de ela ser crônica, muitas vezes é uma doença, assim como diabetes, silenciosa. Então, os riscos de uma hipertensão arterial, lesão de órgão-alvo, que é isso, aos poucos o nosso organismo ele vai se lesionando, mesmo sem causar os sintomas. Lesão renal, lesão oftalmológica, lesão microvascular, é da onde vem o risco cardiovascular aumentado. Lesão cardíaca, levando ao risco maior do AVC, do infarto, entendeu? Não podemos ignorar, então, a pressão alta. Temos que ter toda a atenção, porque você pode estar colocando em risco a sua própria vida. Exatamente. Lembrando que hipertensão, a nossa pressão arterial é uma coisa muito dinâmica. É natural que em uma situação de estresse ou numa situação de esforço físico, essa pressão ela aumente. Ela deve aumentar para que a gente tem aquela demanda necessária ali naquele momento. Mas a gente tem um sistema de autorregulação no nosso corpo que tem que estar atuando muito bem. Quando esse sistema ele é deficiente, é quando a hipertensão arterial se estabelece. E aí precisa daquele cuidado, daquela orientação para as medidas ali de controle. É interessante falar a respeito da hipertensão e a idade. As pessoas muitas vezes acreditam que a hipertensão é uma doença que acontece mais na terceira idade. Isso é um fato ou isso é um mito?
A hipertensão também pode acontecer na gestação, por exemplo, o que pode aí trazer um pré-eclâmpsia? Fale pra gente, doutora. Com certeza. A gente tem um fator que é muito determinante, que é a genética. Então, se você alguém que tenha uma história familiar positiva de hipertensão arterial, o seu risco de desenvolver o problema, ele aumenta. Então, cuidado redobrado. E quando ela aparece de uma forma muito precoce, está muito relacionada com o estilo de vida, mas também com esse fator genético. A hipertensão arterial na gravidez, que pode levar à eclâmpsia ou à pré-eclâmpsia, que é o mais comum, ela é um fato, ela é realmente uma situação de risco. A paciente ela se torna uma grávida de alto risco, precisa de um acompanhamento minucioso. Todo mundo que faz um pré-natal sabe que precisa estar ali sempre aferindo a pressão. As metas pressóricas, elas são mais rigorosas, porque a gente sabe que isso leva a um risco para a grávida, e é uma situação muitas vezes que se torna uma emergência médica, né? Então, tem que estar atenta a essa questão da pressão. Você falou de medidas comportamentais que são necessárias para tratar a hipertensão. Que medidas são essas, doutora? Olha, hoje a orientação não mudou em relação às diretrizes, né? A gente está falando aqui principalmente dessas diretrizes brasileiras que tá quentinha, 2025, saiu agora as diretrizes de hipertensão arterial e foi lançada logo após o ESC, que é o Congresso Europeu de Cardiologia, que todo cardiologista fica aí muito atento em relação às novidades. Teve novidade em relação à dislipidemia, hipertensão, várias novidades. Especificamente em relação à hipertensão, não mudou nada em relação ao estilo de vida. A gente sempre, não é novidade que sono, atividade física e alimentação é um fator extremamente determinante para que essas doenças não se instalem no nosso organismo. Mas, quando a gente já tem ali um paciente 12/8, que já é um paciente hoje considerado pré-hipertenso, a gente enfatiza mais ainda essa prática. Não é que precise de medicamento. Nesses valores de pressão, o paciente não necessita ainda tomar medicação para antihipertensiva. Nesses valores de pressão, são medidas de estilo de vida mesmo. Assim como também quem apresenta a taxa da glicemia alterada e é pré-diabético, quando essa taxa eleva um pouquinho e depois se torna diabético. No caso da pressão alta, com essas novas referências, isso também vai acontecer. A gente pode falar que você ali tem uma pré-hipertensão com esse novo número e que precisa estar atento para que isso não evolua. É isso que está acontecendo? É natural que com o passar do tempo, essa pressão, ela aumente. Com o passar da idade, com a rigidez arterial, é natural que nossa pressão ela se torne mais alta. E apesar de ser natural, chega a certos níveis, se você não tiver um autocontrole disso, isso se torna uma hipertensão. É muito interessante essa questão do pré-diabetes, do pré-hipertensão. Não significa que você ainda não precisa tomar medidas. Isso na verdade, uma condição de alerta em que seu corpo já está dizendo que ele não está conseguindo fazer uma autorregulação, tanto da insulina, do nível de glicose, do nível de pressão arterial. Então, quando a gente fala muitas vezes o olhar que o especialista tem para o pré-hipertenso, para o pré-diabético, é muito semelhante ao olhar que a gente tem para o paciente que já tem a doença estabelecida. A gente sabe que é natural que isso evolua com o passar do tempo, se não tiver as mudanças no estilo de vida. Entendi, doutora. Que conversa maravilhosa, muito importante, muitas informações. Agora você já sabe, as referências mudaram, mas o cuidado precisa continuar intensivo quando o assunto é a sua saúde. Muito obrigada, doutora Gabriela Medeiros, que cuida do coração de muita gente e está cuidando aqui do nosso também, trazendo essas medidas informativas para que a gente tenha um posicionamento e se cuide muito mais, não é isso, doutora? É isso mesmo. Muito obrigada a você. Eu sei que é um assunto muito extenso, que gera muitas dúvidas. Lembrando que a gente sempre deve particularizar, principalmente dentro da cardiologia, que é a área que eu atuo muito, os pacientes idosos, que geralmente eles são muito rígidos ali no controle, seguem muito à risca do que o médico pede para que seja feito. Esses pacientes, eles realmente precisam conversar com o cardiologista deles para que realmente a gente chegue num número ideal.
Muitas vezes a melhor pressão para grupos específicos de pacientes não é abaixo de 12/8, mas sim o que o paciente tolera. Então isso tem que ser particularizado, porque com essas medidas também a gente também vai prevenir as próprias doenças cardiovasculares. Lembrando que a hipotensão, quando a gente baixa muito esses valores de pressão, o paciente tem um risco maior também até do derrame, né, do AVC isquêmico. Olha só, tá vendo aí? Muito obrigada mais uma vez, doutora. E esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.